tenham certeza que nós estaremos orando por vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Tá bom, querido? Eu quero convidar os irmãos para receber o nosso irmão Nelson, que vai ministrar a palavra aplaudindo Jesus Cristo, nosso Salvador. Vocês estão trabalhando contra mim hoje, mas eu vou botar vocês do joelho, hein? O uso da transmissão já está no óleo comigo. Como é que é o seu nome mesmo? Nelson, Pedro, Antônio. Quem sabia? É nome para chuchu. Deus te use essa noite, viu, filho? Sou da igreja com o Pai do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Eu também estou e muito grato por você estar aqui, amém? Irmãos, por gentileza, vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 3. Enquanto você procura, eu gostaria de esmiuçar o meu senso profundo de gratidão por estar aqui na casa do Senhor e por Deus que tem abençoado esse ministério, a qual eu tenho crescido em vários aspectos da minha vida, amém? E agradecer também ao pastor pela oportunidade de estar aqui, de servir os irmãos, amém? Ciente de toda a responsabilidade que aqueles que ensinam receberão de mais duro juízo, amém? Louvado seja Deus. Alguém achou Efésios 3? Vamos estar lendo a partir do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Repita comigo, no íntimo do seu ser. Com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, vamos rapidinho olhar um pouquinho aqui o que diz o versículo 11 até o 13. De acordo com seu eterno plano, Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Você pode tomar o teu assento. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos sido enriquecidos pela misericórdia de Deus durante esses dias. Tem tido homens que têm sido inspirados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para falar em nossos corações. Permitam-me pintar a cena. Janeiro de 2021 é um tempo em que nos preocupamos com o nosso jardim. E isso é marcado pela obediência em Cristo Jesus, aquele que gera vida em nós. Fomos também estimulados, depois de cuidar do nosso jardim, andando um pouco ao redor do nosso jardim, nós vemos a necessidade de mudar algumas inércias que fazem parte do nosso jardim. Ou seja, mudar algumas situações que precisam ser mudadas. E isso foi chamado de não estarmos sempre no mesmo lugar, ou seja, não amassamos sempre o mesmo barro. Ao caminharmos mais um pouco pelo jardim, notamos que há a necessidade
pelo Espírito de Deus e verificamos que não podemos lutar somente com as nossas forças, mas lutamos com a força de Deus, com a força daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi-nos ilustrado com a vida de Gedeão ao lutar com os 300. E quando chegamos a mais um pouquinho, está indo o ano, verificamos que no nosso jardim também existe uma relação pessoal conosco. E essa relação exige com que nós tenhamos os frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo que nos induzem a uma vida de obediência. Mas nós notamos que a vida, ela é feita de circunstâncias. E nem sempre, por algum motivo, nós vamos andar em situações favoráveis a nós. Ou seja, a vida é feita de adversidade. E notamos que certas adversidades, elas vêm para nos transformar. Amém? Esse foi ontem. Resumi o mês aqui até basicamente maio. E junho, o mês do meu aniversário, eu quero dizer uma coisa. De tudo que se falou aqui, nós percebemos que Deus está absolutamente no controle de tudo. Nada sai do controle de Deus. Deus nunca perde o controle de nada, absolutamente nada em nossas vidas. Amém? O que me faz levantar algumas hipóteses para que você comece a entender a pregação. E as hipóteses que eu levanto são as seguintes. De que maneira eu devo me portar quando vem a adversidade? De que maneira eu devo me comportar quando vem a adversidade com a finalidade de glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo? E Paulo, quando vai escrever a carta de Efésios, Paulo é o homem apropriado para nos falar a respeito de adversidade. Eu costumo chamar Paulo o apóstolo da tribulação. Amém? E nós percebemos então que Paulo, em sua terceira viagem missionária, Paulo ele vai à cidade de Éfeso. Estando lá, pega o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo publicamente, ficando 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso, uma das mais importantes cidades da Ásia Menor. Éfeso contém uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana. E Paulo, depois de ficar 3 anos em Éfeso, Paulo ele vai se deslocar para Jerusalém. E quando Paulo vai para Jerusalém, ele é preso em Jerusalém. Estando preso em Jerusalém, Paulo fica e permanece lá em Cesareia Marítima por 3 anos, por 2 anos. E nesses 2 anos, Paulo é transferido para Roma. E Paulo está nesse momento em Roma, escrevendo esta carta para a igreja de Éfeso. Levanto mais uma vez algumas questões para que você entenda. Como é que Paulo, diante das adversidades, escreve uma das cartas que tem o princípio eclesiológico mais importante da teologia? A carta de Éfeso ele tem uns fundamentos bastante importantes. E eu começo a me perguntar como é que Paulo, naquele estado, consegue escrever isso. Deixa eu levar a tua mente mais um pouquinho ao estado de Paulo. Paulo, antes de acontecer essa prisão em Roma, Paulo já tinha sido rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, despachado em Damasco, abandonado em Tarso. Levou 195 chicotadas dos judeus. Paulo foi batido 3 vezes com vara pelos romanos. E ele está justamente nessa prisão de Roma. E está escrevendo uma carta. E o conteúdo da carta é uma carta com ânimo. Como é possível alguém que passa por tudo isso ainda tem o ânimo de escrever uma carta com ânimo? E eu entendi algumas coisas. Quando Paulo ele vai animando a igreja de Éfeso, Paulo ele vai escrevendo uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Paulo vai citando a eleição no capítulo 1 de Éfeso, a redenção, justificação, propiciação. E Paulo ele vai exatamente fazendo com que a igreja entenda. E o livro de Éfeso ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte ele trata a respeito de quem nós somos em Cristo. A segunda parte, que compreende do capítulo 4 até o capítulo 6, ele trata a respeito de quem, ou seja, o que nós devemos fazer enquanto estamos em Cristo Jesus.
E Paulo vai pegar exatamente essas doutrinas da Bíblia e vai começar a exortar a igreja de Éfeso. Vai começar a comunicar para a igreja de Éfeso. E Paulo vai falar sobre eleição. Não é algo novo. No Antigo Testamento, essa doutrina já era patente. Deus escolhe um povo através dos patriarcas, de Noé até José. Se Deus escolhe, então é eleição. E essa doutrina, mais uma vez, ela vai seguindo, porque quando Deus escolhe esse povo cresce em numerologia. E depois disso, o que é que surge? O povo vai até o Egito e é massacrado por Faraó. E por mais que o povo cresce, eles não conseguem se livrar de Faraó. Então eles clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, Deus livra o seu povo das mãos de Faraó. Aqui nós temos uma doutrina importante. Qual doutrina, Nelson? Nós temos a doutrina da graça, que Paulo vai trazer em Efésios capítulo de número 2. Amém? Ele vai dizer assim: estavam vocês mortos em delitos e pecado, e vos vivificou. E Cristo nos vivificou, igreja, não para vivermos uma vida medíocre, não. Cristo nos vivificou para termos uma vida eterna, uma vida com Ele, uma vida próspera, uma vida em abundância. Aleluia. E Paulo está aqui animando a igreja de Éfeso. E eu entendo algo muito importante quando Paulo trata sobre isso. Quando Paulo está animando a igreja de Éfeso, Paulo traz essas doutrinas. E se realmente Paulo trata a respeito da eleição, daquilo que nós somos em Jesus Cristo, significa que as adversidades, elas fazem parte da vida de um crente. As adversidades, elas não podem ser separadas da vida de um crente. Porque Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 22 a 23, Jesus vai dizer assim: aquele que quiser acompanhar-me, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Significa que não existem cristãos sem cruz. Não existem eleitos sem cruz. Não existe igreja sem que nós carreguemos uma cruz. E quando você pergunta: Nelson, o que é essa cruz de Deus? Essa cruz, Jesus vai explicar mais adiante, lá no versículo 22 de Lucas capítulo 9. Jesus vai dizer assim: importa com que o Filho do Homem seja entregue aos líderes religiosos, seja entregue aos sacerdotes, e seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Amém? Jesus está dizendo assim: se realmente queremos ser seus discípulos, nós temos que ser fortes nas adversidades. Nós levamos uma cruz, nós carregamos uma cruz. A cruz, ela não pode ser afastada do Evangelho. A cruz não pode ser tirada do Evangelho. Aleluia! O cristão, ele não pode ser tirado da cruz. A cruz não pode ser tirada da vida do cristão. Por quê? Porque a cruz, ela simboliza a vida de Cristo. Ela simboliza o processo pelo qual Cristo nos salvou. Então, quando tu passares por adversidade, faça um exame e perceba que a cruz não pode se ausentar de você. Aleluia! E eu vejo aqui algo muito importante. E o que eu vejo aqui importante é que Paulo, ele está escrevendo essa carta. E Paulo vai escrevendo, ele vai escrevendo. Mas ele está debilitado. Paulo está em um estado de instabilidade feroz. Paulo, ele está trancado numa prisão. E eu entendi uma coisa, eu comecei a questionar: como é que Paulo, estando numa prisão, é capaz de escrever uma carta com um tratado tão proeminente? E eu necessitei de orar para Deus, porque eu queria saber qual é esse segredo. Mas eu aprendi uma coisa aqui: quem conhece o propósito não reclama do processo. Você entendeu? Quem conhece o propósito não reclama do processo. Porque você precisa entender o propósito. Porque processos, eles são etapas. São etapas que você passa. E essa palavra propósito no livro de Efésios está escrito 4 vezes. 3 vezes no capítulo 1 e 1 vez no capítulo 4. Nós precisamos passar pelo processo. Normalmente, quando a Bíblia, ela conota o sentido de propósito, a Bíblia, ela normalmente vai aproximar esse sentido à glória de Deus. E o processo, ela vai aproximar as etapas que nós passamos. Permita eu dizer uma coisa: no processo Deus se envolve contigo. No processo Deus se manifesta contigo. No propósito Deus é glorificado.
É por isso que se você não passar pelo processo, você não pode glorificá-lo no propósito. E deixa eu dizer uma coisa. O propósito é muito maior do que o processo. Repita comigo, o propósito é muito maior do que o processo. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, e eu entendo aqui, Paulo ele está escrevendo uma carta. E Paulo ele vai escrevendo, Paulo continua. E Paulo vai dizer assim, não desanimeis. Paulo está dizendo, não desanimeis. E eu quero que você entenda aqui algo interessante. Essa palavra desânimo não tem a ver apenas com uma queda de ânimo, não. Essa palavra é a mesma palavra no grego usada em Lucas capítulo de número 18, versículo 1. Essa palavra desânimo, ela significa a desistência total. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus está falando assim, orai e não desanimeis. E quando Jesus vai dizer isso, ele vai dar alguns exemplos de uma viúva que bate, que importuna um senhor, um rei, até que esse rei atende ela. Então Jesus estava a dar aí uma visão aos discípulos que eles não podem desanimar, que eles não podem desistir. E Paulo está justamente dizendo assim, não desistem. Aleluia. E eu entendo aqui uma coisa maravilhosa. Eu comecei a perguntar como é possível. Como é que é possível que Paulo pregando isso, Paulo falando sobre isso, ele é capaz de dar conselho à igreja de Éfeso para não desanimar. E Paulo está restabelecendo o ânimo de Éfeso. E eu começo a perguntar para você, preste atenção. O ânimo, querido, uma coisa interessante que você precisa entender. O ânimo não é restabelecido quando você preenche aquilo que te falta. Porque mesmo algumas vezes você preenchendo aquilo que falta, você ainda está sem ânimo. O ânimo, ele é restabelecido quando Cristo é suficiente na tua necessidade, ainda que ela não é suprida. Não, você não entendeu. O ânimo, ele é restabelecido quando Cristo é suficiente em você, ainda que a tua necessidade não seja suprida, ainda que eu passe por esse processo, ainda que eu passe por essa etapa, eu confio no propósito de Deus e Ele não falha. Aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Lá em Angola, no meu país, teve um momento em que tem uma doença que nós chamamos de sarna. É uma doença causada por uma bactéria que ela, quando você adquire aquela bactéria, você começa a ter várias feridas em todo o corpo. E eu vou contar essa história para você saber um pouquinho. Certa vez eu contraí essa doença. E eu fiquei com o corpo cheio de feridas. E quanto mais você coçava, as feridas abriam. Parece até um cenário de jogo. E eu não conseguia dormir dentro da minha casa porque aquecia muito. E sabe o que a minha mãe fazia? Eu amo muito a minha mãe, porque ela é muito incisiva. Ela é muito determinada. A minha mãe, mediante as dificuldades, ela nunca mostrou ser fraca. E sempre que eu observo ela, eu estou cheio de energia. Amém? Sempre que eu passo por alguma necessidade, eu me lembro muito dela. Porque ela passou por necessidades horríveis. Então, irmãos, eu contraí aquela doença. E aquela doença não te deixava dormir. Eu fiquei com o corpo cheio de ferida. E sabe o que a minha mãe fazia? Ela pegava numa esteira, que a gente lá no nosso dialeto chama luando. E ela estendia ao relento da noite. Papai está lá, está dormindo. As mamães, né? Papai está dormindo, mas ela é mãe. Mãe é mãe, amém? Nada contra os papais, amém? Mas o meu pai, ele estava sempre dormindo. Mas a minha mãe, ela pegou e me levava lá fora. Irmãos, dava muita comichão. E quando mais você coçava, as feridas se abriam. E ela me tirava a roupa, tirava a camisa. E ela sentava. E ela me punha aos pés, assim. Aos pés dela. A minha cabeça apoiava no colo dela. E ela abanava, ficava soprando eu com o abano. E quando ela ficava cansada, ela usava o sopro da boca. Mas aquilo não passava.
mas eu sentia aquela brisa passando sobre mim. Existem etapas e processos na tua vida que talvez não vão passar no tempo que você deseja, mas Deus é tão misericordioso que Ele pega e sempre passa uma brisa para você. Talvez você está passando por um processo essa noite, mas eu duvido que no processo que você esteja passando, Deus não está passando uma brisa. Eu passei por momentos difíceis. Vou contar mais uma cena para vocês. Quando eu estudei no Nordeste, eu passei por um momento muito difícil, em que o Estado de Angola, na altura que custeavam a minha bolsa, eles pararam e ficamos 1 ano sem dinheiro. E nós precisávamos comer e a gente tinha o costume de pagar o aluguel todo adiantado. E aí a gente ficava com fome às vezes, muita fome. Muita fome. Muita fome. E nós sentávamos no sofá, olhávamos para as caras feias uns dos outros e começávamos a rir. No meu país tem um ditado que diz: angolano inventa, é a fome. É uma brincadeira que a gente usa lá. Nós ficávamos a rir e ficávamos a contar piada um para o outro. Eu acho que você está magrinho, eu acho que você está mais gordinho. Eu acho que daqui a pouco você vai morrer. Então lá era assim. Mas eu aprendi uma coisa interessante. Eu aprendi algo muito interessante. Eu estava a conversar com Douglas e eu disse: Douglas, eu dou graças a Deus por passar por tudo que eu passei, por todas as dificuldades que eu passei. Eu nunca notei isso, mas todas as dificuldades que eu passei no meu país, eu percebi que Deus estava me preparando. E quando eu cheguei no Nordeste e vivi aquela dificuldade, eu não pensava que aquilo era dificuldade. Aquilo para mim era um vento que soprou e depois ia passar e eu nunca reclamava. Eu continuava sempre crendo em Deus. Porque Deus me fez para um propósito que é muito maior do que a adversidade. Deus me fez para um propósito que está totalmente alinhado à cruz. E se Deus te fez para um propósito que é a cruz, alinhado ao reino dele, a adversidade pode vir, o processo pode vir, mas o propósito é maior do que o processo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então não esqueça isso, irmão. Não esqueça que mesmo que você esteja passando por um processo, Deus ele tem uma relação maior, Ele tem uma relação com propósito. E o povo no deserto não entendiam isso. E Paulo aqui está tentando trazer isso até a igreja de Éfeso. Éfeso, não olhem para o processo, não olhem para o que estou passando, não. Olhem para o propósito. O propósito é a vontade de Deus, é a cruz de Cristo, é o reino de Deus. Não olhem para a adversidade, não fixem os vossos olhos na adversidade, olhem para Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é misericordioso. Se tão pouco nós passamos por esse processo, nós iremos cumprir o propósito estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, Paulo ele estabelece uma ordem epistemológica. O que é isso, Nelson? Ele estabelece uma ordem de conhecimento. Paulo no versículo 16 ele vai dizer assim: não desanimeis. Ele vai dizer assim: eu desejo que Deus fortalece o vosso íntimo. Paulo ele está falando sobre o lugar onde se constroem as emoções, os planos. Paulo está a falar sobre o lugar onde muitas das vezes nós somos machucados e não recuperamos. E Paulo está falando, não, primeiro tem que começar com o íntimo. Primeiro começa com o íntimo. É por isso que quando Moisés morre, Deus ele chega até Josué. E Deus não diz assim: oh, Josué, vai, corra Josué, corra. Não, Deus diz assim: esforça-te e tenha. Amém? Nessa noite eu quero dizer assim como uma palavra profética na tua vida: esforça-te e tenha bom ânimo. Porque o propósito é maior do que o processo. Amém? Isso aqui Paulo, quando ele vai tratando disso, eu acho muito maravilhoso.
ele vai falando sobre essa ordem. E nessa ordem, Paulo ele está a falar a respeito desse desânimo, para que eles tenham ânimo. E eu entendo aqui uma coisa, irmãos, sabe o que é perigoso no desânimo? Nós já aprendemos que a mesma palavra usada em Lucas 18:1 não é um desânimo a respeito de uma queda de ânimo. É um desânimo a respeito da desistência de um propósito. Amém? Então Paulo está tratando aqui, Paulo vai dizer assim: não desanimeis, não quero que vocês desanimem. E o perigo no desânimo é que nós temos a tendência de ser cíclicos. Como assim? Eu vou explicar para você. Nós temos a tendência de permanecer no mesmo lugar. Nós temos a tendência, quando nós estamos desanimados, de não mudar de lugar, de permanecer sempre no mesmo lugar. E isso é perigoso porque nós acabamos por escarnecer de Deus. Permitam-me pintar mais uma cena. Imagina uma mulher que tem um marido alcoólatra. Ele chega, primeiro dia, e diz assim, todo alcoolizado. Ele dorme e quando acorda a mulher diz: quando é que você vai deixar disso? Ele diz: daqui a pouco eu deixo. Passam-se um mês e a mulher pergunta novamente: você chegou embriagado? Quando é que você vai deixar? E ele diz assim: daqui a pouco eu deixo. Permitam-me pôr um pouquinho mais de cor nisso que eu estou pintando, nesse quadro lindo. Imagine depois que passam 5 anos e a mulher diz assim: você não mudou, você está sempre bêbado. Sabe o que esse marido está fazendo? Ele está escarnecendo dessa mulher. Ele está zombando dessa mulher. Ele não consegue sair desse rótulo de desânimo. E eu quero dar um conselho com muita delicadeza para a tua vida. Não escarneça de Deus. Tem se pregado aqui que 2021 será diferente. Temos feito promessas diante de Deus. Os anjos, eles enxergam o culto. Os seres celestiais estão contemplando nesse momento esse culto. E nós dissemos assim: Senhor, nós mudaremos. Senhor, nós seremos uma pessoa diferente em 2021. E quando chega 2022, nós não mudamos. Zombamos de Deus, escarnecemos de Deus. E de Deus não se zomba. Amém. É com muita delicadeza e muito amor que, se aqui algum de nós que tem zombado da forte soberania de Deus, eu convido a deixar. Porque Deus, Ele é poderoso, é justo. E eu peço isso com todo amor. Se há algum pecado que você tem feito e costumeiramente você tem dito que vai deixar e não tem deixado, eu convido a deixar nessa noite. Eu peço isso com muita delicadeza e como teu irmão, porque de Deus não se zomba. Amém? Portanto, e Paulo, ele vai continuar. Mas só que algo me chama a atenção. Paulo, ele vai falando sobre alguns itens que eu gostaria de finalizar aqui com esses itens. Entenda uma coisa, eu não disse que vou finalizar já, eu disse que eu gostaria de finalizar com esses itens, amém? Mais um pouquinho, amém? Michael, acorda em nome de Jesus, amém? Então entenda uma coisa. Paulo, ele vai falar sobre largura. Ele vai dizer que os crentes de Efésios, eles devem crescer em todo conhecimento. Eles devem conhecer a largura do amor de Jesus, o comprimento do amor de Jesus, a altura do amor de Jesus. E eu, quando comecei a ler, eu disse: mas o que Paulo quer dizer com esses símbolos? Quando você vai no capítulo 12, Paulo vai dizer que todo edifício bem ajustado, ele cresce. Amém? Para a santificação no Senhor. Então você entende que todos esses itens, eles fazem parte de um edifício. Um edifício tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Amém? Então quando Paulo vai explicando sobre a largura, me vem algo em mente. E permita-me aplicar o seguinte texto para que você entenda aqui. Permita-me, na parábola da semente, Jesus, ele vai falar sobre uma semente que cai entre espinhos. E essa semente, ela não consegue exatamente dar frutos, porque os espinhos a sufocam.
Mas antes eu queria que você soubesse que quando nós falamos sobre largura, nós falamos sobre uma extensão zonal. Nós olhamos assim a largura, daqui para aqui, largura, amém? É um espaço, basicamente isso que eu quero que você entenda. E Jesus vai falar que essa semente ela cai entre espinhos e não tem espaço para procriar porque os espinhos a sufocam. E Jesus vai dizer que isso representa o tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus e vem as preocupações do mundo e o desanimam e ele vai embora. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: não há vazios que Jesus não possa preencher. Não há vazios que Jesus não possa preencher. Se você estivesse sentindo vazio essa noite, entenda o amor de Cristo. Entenda a dimensão do amor de Cristo. Não existe vazio que Jesus não possa preencher, porque Jesus tem um projeto em tua vida, tem um propósito em tua vida, e o propósito é sempre, sempre maior do que o processo. Então sempre que você se sentir vazio, certifica-se de tirar os espinhos da tua vida, para que a palavra de Deus gere transformação em você. E Paulo vai falar de um outro segundo item. Paulo ele vai falar a respeito do comprimento. O que é comprimento? É a medida mais extensa de um objeto. Lá em física nós definimos assim: daqui para cá, você está vendo o comprimento disso? Isso é a largura, amém? Isso é comprimento. E esse comprimento é que Paulo está dizendo que nós devemos ver o amor de Cristo, nós devemos ter o amor de Cristo compreendido nesse comprimento. E Paulo ele está escrevendo isso de maneira muito cautelosa. Isso me admira. Por quê, irmãos? Porque Cristo ainda é suficiente quando a extensão do problema é inexplicável. Quando você não consegue explicar, quando você não consegue lidar mais com o problema, quando você não consegue mais, você diz: meu Deus, até onde é que isso vai? Cristo ainda é suficiente quando a extensão desse problema parece inexplicável, porque Cristo, Ele trabalha com um propósito em tua vida que é maior do que um processo. E nós precisamos entender isso, porque é muito interessante. Irmãos, isso nos faz refletir que nós sabemos, que nós precisamos saber quem Deus é. Permita-me pintar mais um quadro da minha mãe. Lá em Angola, irmãos, a minha mãe, ela era daquele tipo de mulher, ela é, que faz tudo. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela era hipertensa. Era tão forte porque era alta e baixa. E quando aquilo pegava nela, ela não conseguia dormir. Ela gritava. Eu me lembro que na altura eu queria fazer medicina por causa dela. Fui concorrer no Instituto Militar. Eu entrei, mas depois ela me aconselhou: segue aquilo que o teu coração quer. Eu sei que é um gesto de gratidão muito profundo, meu filho. Mas você precisa seguir aquilo que teu coração quer. Mas a minha mãe, ela me admirava exatamente porque ela fazia tudo. Existem uns baldes de 20 litros, banheiras de quase 25 litros. E nós não tínhamos água canalizada. Nós devíamos pegar naquelas banheiras grandes, ou seja, ela, no caso. Ela pegava e tinha que fazer aquilo. Ela tinha que fazer no mínimo umas 8 viagens, porque nós tínhamos baldes de 45 litros em casa. E ela tinha que encher todos. E depois dali, ela tinha que pôr uma trouxa de roupa na cabeça e tinha que ir vender, porque ela precisava sustentar aqueles meninos que comem muito como eu em casa. E eu aprendi uma coisa muito importante com aquilo. A minha mãe, ela ia, e houve uma cena que me marcou muito. Tem uma vez que ela chegou com um pedacinho
ela não vendeu naquele dia. Ela chegou com um pedacinho, acho que era um pedacinho de biscoito. Parece que alguém, enquanto ela vendia, deu para ela. E ela sabia que não traria janta em casa. E ela chegou com as pernas embranquiçadas, aquelas pernas que eu amava. E que mesmo doendo nela, ela dizia assim: põe a tua cabeça aqui. Aí quando a gente punha, né, que eu sou cabeçudo, aí eu punha a minha cabeça grande, com força assim mesmo, tá, pá, e ela, ai, devagar. Era gostoso o colo dela. E eu olhava para ela, eu falava: nossa Deus, que mulher, que mulher, que mulher. Que mulher. E o meu pai fazia questão, sabe, de às vezes me chamar: Nelson, vem, olha a tua mãe. Eu olhava: que mulher. Você tem sorte, viu? Que eu sou muito amigo do meu pai. Você tem sorte, ó, senhor Pedro. Ele falou: não é sorte, tem que saber escolher. Você está sabendo escolher? Eu ainda não comecei o processo, não. Já deu umas vaciladas. Ô, pastor. Não, pastor, brincando. Então, vê, eu lá, e eu aprendi uma coisa interessante com a minha mãe, porque quando ela chegava naquele estado, eu observava. E a minha mãe, ela nunca era de falar apenas. Ela falava e fazia. Ela era a representação essencial do Evangelho, porque o Evangelho não consiste em palavras, mas em prática. E a minha mãe, ela fazia as coisas. E quando não tinha comida, ela fazia. Fazia e pegou naquele biscoito pequenininho e começou a nos dividir. Tome um pouquinho, tome um pouquinho, tome um pouquinho. E ela ficava lá olhando. Naquele momento, isso depois eu refleti. Naquele momento eu só queria saber de comer. Eu não sabia se ela não comeu, se comeu. Mas ela estava aí. Isso é para essa história. Eu estou a pintar para exatamente dizer a seguinte coisa para você. Você tem que saber quem Deus é. Eu sabia quem a minha mãe era. Eu sabia que, mesmo que ela atrase e não venha no tempo que eu quero, porque muitas das vezes ela atrasou e eu senti fome, e eu reclamei de fome, mas ela chegou. E o mesmo acontece com Deus. Muitas das vezes você vai sentir fome e Ele não vai se manifestar no teu tempo, mas Ele chegará certamente em tua vida, porque Ele tem um propósito em tua vida que é maior do que o processo. E Deus é maravilhoso e nunca me abandonou. E nunca abandonou nem sequer a minha casa. Todas as vezes que eu vou para Angola, antes de viajar para o Brasil, a minha mãe me chama. Ela entoa um louvor em dialeto e depois disso ora para mim e me olha. Eu começo a chorar e ela me diz: não chora. Sabe o que ela fazia comigo quando eu ficava doente? Às vezes eu estou tão debilitado, ela chegava para mim e dizia assim: ó, Nelson, vai brincar. Imagina. Você está doente? E ela chegava: vai brincar. Sabe por quê? Porque os remédios eram insuficientes. Você não tinha bastante remédio. Então ela sentava do lado. Ela sabia que se deixasse dormir, talvez você iria e já não voltava. Então o mínimo que ela tinha que fazer é te estimular. Vai brincar. Ela chegava do meu lado e dizia assim: Nelson, eu todo debilitado, que às vezes era paludismo lá, princípio malária, e você fica muito debilitado. E você precisa exatamente de descanso. Mas ela chegava: vai brincar com os teus amigos. E ela não chegava, porque a minha mãe, ela é incisiva. Ela não chega assim: ô meu amor, nada contra o meu amor, tá? Ô meu amor, vai brincar, meu amor. Não. Ela é grande, a minha mãe é grande. Grandona. Ela não era só que mulher em prática, mas era que mulher. Amém? Ela chegava. Ela é mais grande do que o pastor Kleber, só não é mais alta. Amém?
E ela chegava e olhava para mim e dizia assim: Nelson, vai brincar. Vai brincar, Nelson. Eu ficava lá, mas eu estou, vai brincar. E eu ia, todo debilitado. Encontrava os meus amigos. Eu não sei. Eu sei sim. É a misericórdia de Deus. Deus estava agindo desde lá, desde o princípio. E essa mesma palavra eu quero dizer para a tua vida. Existem momentos em que você está desanimado. Existem momentos em que existem fraturas na tua vida que obviamente elas dão endereços daquilo que é a cruz, porque não podemos separar a adversidade dos filhos de Deus, porque a Bíblia em Atos capítulo 14 versículo de número 28 vai dizer: nos importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Não podemos afastar isso, não. A adversidade ela deve estar patente no coração do crente, aleluia, mas nós precisamos saber como glorificar a Deus na adversidade. E era necessário aquelas adversidades na minha vida, como é necessário com que Éfeso passe por essa adversidade, para que eles conheçam que a suficiência não está na presença de Paulo, a suficiência está na presença de Jesus Cristo, porque é Cristo quem transforma. Amém. Que coisa linda. E quando você começa a entender isso, você precisa entender uma coisa, irmãos. Paulo ele vai falar sobre comprimento. Eu falei que comprimento tem a ver com essa base. A altura é diferente de comprimento, porque na altura nós medimos da base até o topo, amém? Então, irmãos, Paulo ele está a falar sobre essa necessidade de eles serem cheios do entendimento do amor de Cristo, tanto em entendimento, amém, tanto em comprimento como em altura. Então é importante que você entenda uma coisa aqui: o livro de Efésios ele é totalmente prático. Prático. O Evangelho não exerce poder sobre nós se ele não é acompanhado pela prática. Você entendeu? Tiago vai falar assim: oi, irmãos, uma fé sem obra, ela é morta. Você já viu a definição de fé no livro de Hebreus, capítulo de número 11? Ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. E Paulo aqui está escrevendo isso não para que os crentes de Éfeso apenas leiam, mas para que eles leiam e pratiquem. Existe o poder de Deus manifestado na nossa vida, sim, mas o poder de Deus só é manifesto em nossas vidas quando nós temos evidência de fé. E o que é evidência de fé, Nelson? É a prática. O Evangelho não pode exercer poder sobre você ou sobre mim se ele não foi acompanhado com prática. O Evangelho não é sobre falácia, não é sobre uma filosofia. O Evangelho ele é acompanhado com prática. É por isso que Tiago vai dizer assim: a fé sem obras, ela é morta. Morta. Então Paulo está dizendo assim: Efésios, eu não estou escrevendo isso para vocês lerem. Eu estou escrevendo isso para que o vosso ânimo, primeiro, seja estabelecido e vocês passam a fazer o quê? A praticar o Evangelho de Deus. Evangelho é prática. Se você quer ver o poder de Deus na tua vida, comece a praticar. Aceite passar por propósitos, por processo, porque o processo te leva até o propósito de Deus. Amém? Então você precisa disso. Você precisa passar por isso. Eu já vou finalizar. Dessa vez é verdade. Amém? E eu quero finalizar dizendo uma coisa importante, irmãos. Importantíssima. E o que eu quero partilhar com você é o seguinte. Vou pintar mais um quadro. Eu fui em Cachoeira Paulista. E no meu coração, eu sempre digo assim: Deus, eu não vivo para esse mundo, Senhor. Eu preciso manifestar a minha vida para alguém. Eu preciso amar alguém através de Jesus. Eu não quero que meus planos, quando eu acordo pela manhã, seja o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Não, Senhor. Eu quero que as minhas questões elas sejam diferentes, elas sejam o que é que o Senhor tem para mim hoje. Eu fui para Cachoeira Paulista andando de bike. Não sou muito bom, mas às vezes ando.
E eu andando de bike, encontrei uma viúva na porta. E ela parece que já tinha me ouvido a ministrar e ela não me viu. Mas eu fui até ela, Deus me disse, vai até ela. Eu fui até ela. E ela estando lá, sentada, ela assustou comigo, irmão Nelson. Eu, oi, irmã, tudo bem? Tudo bem, irmão Nelson. E você, tá bem? Tá bem. Entra aqui para tomar um café. Amém, né? Tomar café é bom. Aí eu entrei para lá. A casa dela estava toda de verde, com muito mato. E ela entrou. E a casa dela me lembrou muito a minha casa em Angola. E ela sentou, me deu um copinho de água, água gostosa, água de crente. E quando eu sentei, ela falou assim, irmão Nelson, eu tenho um desejo no meu coração. Eu pequei, irmão, naquele momento, quando ela disse isso, porque eu fiz uma pausa, interiorizei, eu falei, ei, meu Deus, aqui com certeza vai reclamar das condições que tem aqui. E não é que o Espírito Santo decide me converter naquele mesmo momento. Ela falou assim, irmão Nelson, eu tenho um desejo no meu coração. Eu falei, manifesta, serva. Ela disse, eu tenho um desejo, irmão Nelson, de ser intercessora. Falei, tem tanta coisa para desejar, meu Deus do céu. Aí Deus se converta, Nelson. Você está parado. Eu tenho um desejo de ser intercessora. Aí, mas irmã, é só orar. Não, Nelson, você não está entendendo. É que eu tenho muitas debilidades físicas. Eu mal consigo andar, mal consigo falar em condições. Como é que uma pessoa que tem debilidades físicas não consegue andar em condições? O desejo que mais arde no coração dele é ser intercessora. Me explica isso. Como é que uma pessoa que está encarcerado, que foi chicoteado, que foi açoitado, que foi rejeitado, o desejo dele é animar uma igreja? Você consegue entender isso? É porque os olhos dessa pessoa não estão fixados no processo, estão fixados no propósito. Quando você fixa os teus olhos no propósito, você tem uma vontade de se relacionar mais com Jesus. E ela depois me disse, irmão Nelson, ora por mim para que eu seja uma intercessora. Eu disse, eu é que preciso ser convertido agora. Porque eu não sou crente, não. A senhora falando isso para mim, e eu julgando que o teu desejo seria melhorar as condições da tua casa, seria melhorar essas dores que a senhora está sentindo. Ela falou, Nelson, eu desejo orar pelos meus irmãos, eu desejo orar por eles, eu só quero isso, Nelson. Falei, Deus me trouxe aqui de propósito. Naquele momento nós começamos a orar na casa dela. Mas antes disso, ela disse para mim, Nelson, veio aqui um pastor e me falou que eu não consigo orar porque enterraram algumas pessoas no meu quintal. Eu fiquei triste. Isso é uma ofensa teológica. Isso é um atentado à vida de uma pessoa. Isso é muito sério. É muito sério. Fazer alegações assim é muito sério. Mas aí quando ela esperou alguma coisa de mim, eu quando ouço esse tipo de coisas, eu faço caras muito feias, mais do que essa que já está aqui. Aí eu olhei para ela e falei, irmã, vamos orar que é melhor. Mas eu quero dizer, irmã, eu quero ensinar a irmã que, com todo respeito, que não, tá bom, não é por isso. Amém? Nós vamos orar para que a irmã comece a orar, para que a irmã seja uma intercessora, mas não está ninguém enterrado. Eu até perguntei para ela, mas o pastor veio pelo menos tentar desenterrar, já que está enterrado? Ela falou, não, irmão Nelson, que ninguém tem coragem. Não, irmã, a próxima vez que ele dizer isso, diz, pastor, vai lá desenterrar, me ajuda, por favor, que eu não estou conseguindo. Isso é sério demais. Aí nós oramos, e Deus foi capacitando ela. E aos poucos ela começou a abrir a boca para orar. Repita comigo, o propósito é maior do que o processo. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amém?